Na verdade, a minha história, eu não tenho uma graduação em cinema, comunicação, nem nada disso. E eu acho que falo muito do Brasil e de umas certas escolas onde a área de humanidades é considerada menor. E você acaba indo para outras áreas, quando você vai ver, você não gosta de sangue, você nunca foi ensinada a gostar de matemática, e aí você fala, pô, você fica meio perdido. E aí, bom, então vou mudar de lugar, acabei indo para História, e no curso de História o que eu mais fazia era mostra de cinemas. Inclusive, quando eu fui para a área de Biológicas, eu comecei a fazer mostras de cinema, no ICB, Instituto de Ciências Biológicas, da UFMG, lá em Minas, de onde eu sou. Bom, dessas mostras, aí as pessoas interessadas no cinema acabavam estando ali. Uns com o objetivo realmente de ter repertório, de aprender sobre cinema, sobre audiovisual, pura e simplesmente que eu gostava de escrever, o que eu não acho tão só pura e simplesmente, né, para escrever, e outros com o objetivo de fazer. E aí a gente começa a encontrar pessoas, conhecer pessoas. Aí ali eu conheci o Rafael Conde, em Belo Horizonte, conheci a Lili, que nem faz mais cinema, e a partir disso, né, desse interesse, aí começa em Belo Horizonte tem muito vídeo, porque como você não tem, a gente sempre atribui isso a não ter nenhuma televisão, a não ter nenhum incentivo regular de cinema, que atualmente já tem alguma coisa, mas há 20 anos atrás, 20 e poucos, não tinha nada. Então a gente acabava encontrando pessoas, conhecendo, aí começa a fazer. Uma câmera tinha aparecido VHS, pega uma câmera de VHS, faz umas imagens, começa a montar, e por aí vai. Sabe? Aí um curtinha, sobrou uma lata de 16, de um amigo, aí você tem uma lata, 15 minutos, você compra uma e ganha mais outro pedaço, aí faz um curta, e por aí ia, entendeu? Era bem mais difícil do que hoje em dia, com certeza, sabe? Não tinha internet, não tinha... Tinham acabado de inventar o VHS, né? Era um VHS bem tosco. E aí fui andando, sabe? E aí o que eu acho que era muito importante na época era a turma, a galera. Mas uma galera que se encontrava presencialmente. Hoje em dia essa galera você pode achar na rede, você pode achar sua turma na internet. A escola é legal também, você vai fazer turmas muitas vezes, sabe? Então, é fundamental. E aí você juntava turma para cada um desenvolver o seu trabalho. Eu acho que hoje em dia, muitas vezes, você continua existindo a turma para o trabalho individual, mas tem a turma também para um trabalho coletivo. Aos poucos a coisa acho que vai se redesenhando, sabe? Então, um pouco isso. Tá. E você, então você trabalhou com película no começo da tua carreira, e você trabalhou com vídeo também, assim, naquela coisa do momento da... Super. Bastante. Como é que foi? Vídeo de garagem. Na verdade, tem isso, né? Porque eu acho que tem uma certa idade aí, uma cidade igual Belo Horizonte, não sei se São Paulo é assim, acho que São Paulo não, porque acho que as cidades menores, acho que cidades igual Belo Horizonte, igual Recife, igual Salvador, igual até Brasília, né? Rio, São Paulo do Brasil, Porto Alegre. Os jovens, você tem um tempo, um jovem universitário de classe média, não só classe média, mas desse perfil, você consegue ter acesso a todas as áreas de fazer arte de alguma maneira. Como a oferta da cidade é mais restrita, então você consegue dar conta, porque por um lado é uma vantagem, entendeu? E aí, de repente, você está envolvido com a galera do rock, com a galera, sabe? Ou não só está envolvido, você também faz parte daquilo, e do povo do teatro, do povo... E poesia. Então, assim, eu sou fruto dos anos 80, né? Então, no final dos anos 80, ainda tinha muito forte, né, meados dos anos 80, a poesia marginal, o rock and roll, o rock de garagem. E aí, as primeiras coisas que eu fiz foram clipes, videoclipes com umas bandas de Belo Horizonte, que além de uns trabalhos bem experimentais, porque tinha também, a gente fazia umas performances, não performance com audiovisual, mas performance bem anos 70, sabe? Aquela coisa que você vai nos bares, fala alguns textos e tal, E aí, nessa brincadeira, eu nem tinha câmera, porque a câmera VHS era caríssima, né? Então, assim, alguém que o pai deu uma câmera VHS, a gente fez os clipes do Divergência Socialista, uma banda de Belo Horizonte. E com um cara que era da poesia marginal, Marcelo Dolabella,
a gente fez alguns videozinhos experimentais, vídeos bem conceituais, sabe? Então foi por aí que eu e inclusive esse clipe e esses vídeos experimentais eu fiz antes do primeiro curta, porque era muito mais caro, era de alguma maneira era mais fácil VHS, mesmo não estando ali, mas você conseguia editar com alguém, eu pagava alguma coisa meio simbólica e aí já rolava, sabe? Então o vídeo sempre fez, digamos assim, ele é concomitante ao cinema. Se o cinema, enquanto espectador, ele aconteceu primeiro, porque não existia internet para você assistir a videoarte que estava rolando em Nova York ou na Alemanha, então, assim, enquanto espectadora, né, não tinha esse repertório. O repertório dominante era o cinema, mesmo o cinema experimental, mas ainda assim era película. E um experimental que eu falo não é um experimental só do aspecto formal. O experimental é que a gente... Aí você tinha um cineclube, já que não tinha VHS, não tinha home cinema, home theater ou VHS em geral, o cineclube ele funcionava como o seu VHS, entendeu? Aquela coisa que você não conhecia, você fazia uma amostra. Aí escrevia um texto e assistia aquilo que você tinha vontade de assistir, entendeu? O cineclube tinha um pouco essa função. E, Patrícia, você pensa assim, você acha que tem como traçar uma linha lógica, histórica, assim, para o lugar que a gente chegou hoje, para a popularização da imagem, tanto a facilidade de captação, quanto a facilidade de exibição, quanto a probabilidade de atingir públicos grandes de uma maneira mais caseira, enfim. Você poderia traçar essa linha de desenvolvimento de como é que a gente chegou aqui? Porque aí você passou pelo vídeo, né? Sei lá, antes do vídeo, de repente, na geração dos anos 70 tinha o Super 8. Como é que aconteceu esse desenvolvimento? Como é que foi essa... Eu fico na dúvida, não sei se tem uma linha. Eu acho que tem lugares que vão andando e encontram com pontos que se reencontram. Por que eu estou dizendo que eu acho que assim, essa ideia da linha é muito complicada, a meu ver? Porque, por exemplo, hoje em dia você tem, como você falou, o vídeo amador, ele pode gerar um trabalho profissional, como a Sadie Benning, uma menina americana, que o pai dela era cineasta e nos anos 90, ela com uma câmerazinha da Fisher & Price, que é uma câmerazinha super doméstica, ela passou a fazer videozinhos que são um pouco a construção da subjetividade, da relação dela com o mundo, e fazem hoje em dia parte de uma corrente da videoarte. Então você tem um vídeo caseiro aí, uma tecnologia simples, onde os créditos você escreve e grava, e os créditos são isso, a música é colocada ali, algo como um cinema marginal. O pai dela era um cineasta. A gente tem um outro lado também que a gente pode pensar, que vem, porque o Super 8ista é um pouco isso. É um vídeo caseiro que alguns artistas resolveram trabalhar artisticamente, entendeu? Então, mas ainda é película, ainda você tem um tipo de grão, ainda pode não imprimir, né? Diferente do vídeo que não tem essa, sabe? Super exposto, tá lá, alguma coisa sempre sai, né? A não ser que você não esteja gravando, você deu uma vacilada enorme, mas não é a superfície que vai te impedir de fazer ou não. Você tem um outro lado também que a gente pode pensar, que são pesquisas, né? Porque eu estou pensando na internet, sabe? Onde tudo deságua. Que aí da internet a gente tem uma pesquisa que é numa outra área, que é na área de transmissão de dados, os dados palavras, sabe? Que está ligado ao exército, etc. e tal. Então é um lado que você tem produção de imagem. Então na quantidade, você tem a vigilância, né? Que era feita, pode fazer, né? Os panóticos, que hoje em dia produzem imagens. Você tem a medicina, né? Que a medicina dessas imagens fixas, de repente o mundo das imagens passou todo a ser reaproveitado como matéria para uma discussão sobre o mundo, como expressão de uma individualidade, e aí você tem no mundo inteiro produzindo imagens. Então, assim, porque as imagens médicas são super usadas. As próprias imagens, por exemplo, das câmeras de vigilância, o domador, como que se entra num circuito, tem um circuito profissional, como isso acaba sendo uma matéria que informa como a gente produz imagens.